Hoje é quarta-feira, dia daquele quadro super aguardado, que a gente se diverte muito, mas também reflete muito sobre relacionamentos. Hoje é dia da Quarta do Amor. Aquela vinheta romântica, mas para falar de assuntos espinhosos às vezes. Bem, já vou falar qual é o assunto de hoje, mas antes eu vou aproveitar a presença da psicóloga Elisa Távora, que está aqui no estúdio com a gente e estava acompanhando essa reportagem aí sobre a adolescência. E ela vai trazer uma informação bem importante, até para a gente entender no que é baseado esse estudo, então, da adolescência. Então, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Feliz Ano Novo, é sempre uma alegria tê-la aqui. Obrigada. Então, a Elisa explicava durante a reportagem que não é apenas comportamental a questão da adolescência, mas tem a ver também com o aspecto fisiológico, né? Exato. Hoje a neurociência avançou muito e já se sabe que o desenvolvimento do cérebro ele leva até em torno de 24 anos. Alguns pesquisadores colocam até um pouco mais do que 24 anos, mas a última parte a amadurecer do cérebro é essa parte da frente que chama lobo frontal, né? Que na criança e principalmente no adolescente, por não estar amadurecida, corresponde a essa impulsividade característica da fase, né? Então, quando vai passando, vai diminuindo a impulsividade. Às vezes a maturidade não chega, mas a impulsividade diminui, né? Então, tem essa característica e também tem uma coisa assim, hoje a gente percebe que muitas vezes as famílias, a sociedade dá menos autonomia para a criança e para o adolescente. Isso favorece um amadurecimento mais lento. Então, não é só uma característica do adolescente, da geração, mas um contexto todo em como que nós hoje, como sociedade, lidamos com a adolescência. Nós cobramos muito, né? Eu sou mãe, sei também, em vários momentos me pego, assim, ela já está com 17, mas a gente quer pular etapas, né? A gente fica naquela pressão, com a tua idade já fazer isso, você precisa fazer aquilo, você não faz nada direito, porque acha que eles já estão prontos como a gente, né? A nossa perspectiva daquilo que a gente acha que é o certo. O que eu percebo é que hoje a liberdade que os adolescentes têm em alguns aspectos, né, de preparação para a vida é muito menor do que a nossa geração teve. Então, o resultado também é menor, né? Eles têm mais conforto, mais muito foco em estudos, né, mas pouca possibilidade de autonomia, de desbravar o mundo, desbravar a vida, como as gerações anteriores que viveram uma adolescência mais resumida, né, que já foram trabalhando e tudo mais, já amadureceram muito cedo por serem meio que soltos ou empurrados para a vida, né? Perfeito. Nossa, a gente poderia fazer hoje um tema só sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muitas questões aí envolvidas, mas vamos entrar no tema de hoje, que é para saber quando o status de relacionamento muda. Né? De ficante para namorado, de namorado para noivo, de noivo para marido, enfim, até para ex. Né? Não podemos descartar. Então, para falar sobre isso, como é que a gente consegue entender? E aí, também não vamos deixar de lado a questão das gerações, né? Não apenas entre os jovens, mas na maturidade também. Então, eu gostaria que você contextualizasse, né, sob o seu ponto de vista, como que a gente pode entender quando um relacionamento muda de status? Ok. Então, eu acho que tem uma questão assim, de uma predisposição para um compromisso, né? Talvez hoje entre os adolescentes isso vai mudando, né? Parece que as relações são mais voláteis, mais rápidas, né? Mas tem essa questão da predisposição de querer ou não avançar, né? Isso objetivamente, mas tem a questão do sentimento. Então, eu acho que isso não mudou muito e tem algumas pesquisas também que mostram isso, que é interessante. Então, da paixão, né? Passar aquela fase da paixão, que em geral, em média, em torno de 3 meses, e passar para amor. Né? O amor tende a ser uma coisa mais tolerante. Apesar de a gente muitas vezes ligar amor ao romantismo, né? Não é só o romantismo, né? O amor ele também vai conviver com a pessoa do jeito que ela é, né? Eu costumo também pensar que aí vai avançando para a intimidade, né? O que é intimidade? Intimidade é aquela convivência mais direta, mais frequente, onde você vai entender como é que o outro é, você vai pensar, vai falar o que você pensa e falar o que você sente, né? Sem receio do que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. Então, quando você começa a ter um sentimento favorável, um sentimento, aquela vontade de querer estar junto, de sonhar, de construir, e valores alinhados e essa intimidade de ser quem você é, sem ficar, tem que fazer, né, aquela preocupação mais social, né, de você estar à vontade em todas as possibilidades de convivência,
né? Aí eu acho que é um quesito, né, que nos coloca mais pronto para um relacionamento, em qualquer fase da vida, né? Agora, achei interessante quando você fala que a paixão dura em torno de 3 meses. Então, para aqueles que gostam já de cair de cabeça já no primeiro mês, já querer casar, morar junto, é importante ficar atento a isso, então. Pula etapas, né? Pula etapas e aí você casa com o que você idealiza no outro, com o que você está projetando no outro, com o que você está enxergando, achando que o outro tem. E que muitas vezes não tem, até porque não tem a pessoa perfeita, né? Tem aquela coisa de, opa, deixa eu entender como é que o outro é e eu vou lidar com como ele é de verdade e vice-versa, né? Que a outra pessoa também possa me aceitar como eu sou. E aí fazer os acordos, fazer os combinados, né? O período de namoro, para que serve? Para a gente se conhecer, para falar o que quer, o que não quer, alinhar expectativas, entender se tem valores semelhantes, né? Não pensar igual é uma ilusão, né? Mas conseguir entender alguns pontos chaves que são indiscutíveis, que são inegociáveis e aprender a lidar com as diferenças. E aí pensar, poxa, cabe um projeto de vida juntos, né? Falando hoje muito de pesquisa, também tem pesquisas que mostram que construir a vida a dois é mais fácil, entre aspas, ou mais, se tende a ter mais prosperidade do que sozinho. Porque você soma, você multiplica, né? E lógico, você vai lidar com os perrengues, vai lidar com os conflitos, vai lidar com os dramas, vai lidar com as crises que todo relacionamento tem. A questão não é ter ou não ter conflito, aliás, não ter conflito é muito preocupante. A questão é como lidar com os conflitos, como lidar com as diferenças, né? E aí avançando em etapas, né? Quando a gente fala em avançar para um relacionamento, é muito importante nem ser muito rápido, nem demorar muito. Eu me lembro de um casal que eu atendi que estava namorando há 9 anos. 9 anos não dá, é muito tempo. Eu tenho uma teoria, essa é uma teoria minha e baseada na minha pesquisa, na minha observação, que passou de 7 anos, não casa, não vai dar mais certo. Conheço pessoas que namoraram durante 7 anos, aí no 8º casaram e com menos de um ano já haviam terminado. Acontece. Ou com 7 anos terminaram e rapidamente conheceram outra pessoa e casaram. Então, essa é a minha teoria que eu preciso ainda formalizar e formatar. Agora, você falou em paixão e romantismo, está muito junto, né? Então a pessoa está apaixonada, ela idealiza, quando que vai me pedir em namoro? É necessária essa formalização? Verbalizar? É necessário ter uma clareza, né? Uma intenção. Eu vejo que principalmente os mais jovenzinhos tendem às vezes, eu não vou falar o que eu quero. Você tem que falar o que você quer, né? Você tem que deixar claro qual é a tua intenção e toda escolha exige renúncia, né? Exige alguma renúncia. Então, não ficar num joguinho, que também faz parte desse amadurecimento da relação, né? Ter clareza de qual é a minha intenção e saber qual é a intenção do outro. Aí você tem uma possibilidade de um relacionamento mais maduro. E o relacionamento, ele é maduro conforme a fase. Um relacionamento de 15 anos, é a maturidade de 15 anos, de 17, 18, de 30, de 40, vai ter... né, se espera maturidades diferentes. Claro que às vezes eu atendo lá pacientes com 30, 40 anos com maturidade de 18, né, num relacionamento, e aí a coisa não vai, né? Precisa se posicionar, principalmente com relação assim, à autonomia, com relação à vida, o quanto que eu vou bancar esse relacionamento. Muitas vezes, para eu avançar num relacionamento conjugal, já pensando, né, quando já está mais amadurecido, ou até mesmo num segundo relacionamento, uma pessoa mais madura, por viuvez, por separação, eu preciso ajustar algumas outras relações na vida, então com os pais, com os filhos, se for o caso, né? Fazer alguns ajustes para poder abrir espaço para esse relacionamento conjugal. Exatamente, já que você tocou nesse ponto, quando pessoas acima dos 40, 50 anos que já tiveram um casamento, que já, né, se relacionaram, conhecem uma pessoa, também existe essa dificuldade, né, de vivenciar cada fase. Não é necessário, porque já não deu certo uma vez, já no primeiro ter que dar certo, já no relacionamento seguinte ter que dar certo por absoluto, né? Isso é uma coisa interessante, que quando a gente fala em recasamento é quando um dos dois já foi casado e teve filhos, né? Quando a gente fala em recasamento, é muito comum que seja muito frustrante quando começa a ter conflitos, ter dificuldades, porque o pensamento é assim, eu já me ferrei, já aprendi tudo no primeiro, agora esse vai para valer, agora eu sei o que eu quero, eu sou uma pessoa amadurecida, e chega lá é um desastre. Por quê? Porque está pulando etapa, porque não ficou bem resolvido as feridas do relacionamento anterior, às vezes não ficaram bem resolvidas, né? Está pulando essa etapa de conhecer,
de saber, né, exatamente como que funcionam, de fazer esses acordos, né, o que fica bem para um, o que fica bem para o outro, o que é flexível, o que não é flexível, né, de ter essa clareza, de ter, sabe assim, toda relação, ela tem, claro que quanto mais longa, né, mas isso ela tem um contrato explícito, e um contrato implícito, que a gente também chama de contrato psicológico. Esse contrato implícito, muitas vezes tem questões assim que não são muito claras, que são inconscientes, é mais ou menos como aquele contrato que a gente assina que tem aquelas letrinhas minúsculas, bem pequenininhas. Então a gente precisa ampliar essas letras, precisa reescrever, precisa entender quais são as cláusulas dessa relação e deixar as coisas claras. Né? E poder investir nela. Nenhuma relação, às vezes as pessoas querem uma relação pronta, né? Que eu vou bater os olhos, achar minha cara metade e é essa pessoa. Tomara que não ache nenhuma cara metade, porque aí está dizendo que a pessoa é uma metade, né? Que cada um de nós é inteiro, que a gente possa achar outra pessoa inteira e fluir e viver coisas inteiras, né? Sensacional. Quero agora chamar a participação de um espectador que chegou um WhatsApp pra gente e o Eduardo então vai colocar pra gente ver. Olha só, Keltrin, já faz 27 anos que estamos namorando e até hoje ainda somos muito cúmplices e unidos. Criamos juntos uma família muito abençoada, com 3 netos e 4 filhos. Amo muito minha família desde janeiro. Então assim, passou as etapas, casaram e tudo, mas o namoro, aquele momento, aquele encantamento, né? Do namoro continua presente. Tem um espaço para o casal, né? Mesmo tendo filhos, tem um espaço para o casal que na cultura brasileira muitas vezes teve filho, agora é tudo em função do filho. Né? E precisa, lógico que a maternidade e a paternidade demanda, a gente tem prioridades, né? Mas preciso ter um espaço para o casal, precisa continuar fazendo sentido estar junto. E aí eu vou juntar um pouquinho com o que foi falado ali do adolescente, a gente vê muito assim, muitos filhos jovens adultos que não saem de casa, porque de alguma forma eles ajudam a segurar o casamento dos pais. Se eles saem de casa, os pais não suportam conviver, não tem assunto, eles vivem só em função dos filhos. E aí vira ou uma guerra fria ou uma guerra declarada, né? E filho nenhum é função manter casamento, aliás, não consegue manter. Né? Então, precisa conseguir conviver, conseguir ter prazer em conviver com a pessoa em diferentes fases. Né? Lógico, quanto mais o tempo passa, pode ser mais desafiador, mas que a gente possa saber ser boa companhia um para o outro, né? E apreciar uma boa companhia. Aí a coisa tende a fluir melhor diante de todos os desafios da vida, porque não é tudo lindo e maravilhoso, né? O fantástico mundo de Bob, né? Elisa, muito bom te ouvir, porque a nossa ideia é sempre assim, ó, o pessoal que está nos acompanhando, a gente tem acesso à informação, a gente tem amigos, tem família, a gente até às vezes busca ajuda profissional, mas em certas questões, às vezes se sente meio ET, assim, se sente, parece que só comigo que acontece isso. E aí essa fala conecta com a pessoa, né? Porque tu não está falando de um caso específico, mas tu está falando de como os relacionamentos podem ser vistos. De maneira geral, sim. De maneira geral. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa amiga, seja sempre bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada.